Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Hoje vamos continuar então com a leitura do livro de Jó. Os capítulos, a gente parou no capítulo 11, né, outra vez. O capítulo 11 era a resposta de Zofar, o terceiro amigo de Jó, aqui no livro. Foi a primeira resposta de Zofar a Jó, hein? Onde Zofar, ele, na verdade, tá acusando um pouquinho Jó, né? Tá fazendo tipo teólogo, falando, se você fosse assim, Deus te perdoaria, como está escrito aqui, se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livra-se dos seus pecados, se livre dos seus pecados. Ele quer ensinar o beabá da salvação a Jó, né, parece. Aí agora, no capítulo, a gente vai ler o capítulo 12, o capítulo 13 e o 14. Por quê? Porque o 14 é uma continuação do 13, na verdade, né? Ele é bastante extenso, então é 13 e 14. Eu não vou comentar muito, porque na verdade são queixas de Jó depois, onde Jó ele pergunta a Deus, na verdade, o motivo de toda essa dor. Ele está se queixando, no 13 ele está respondendo, no 12, ele está respondendo a Zofar, hein? Esse primeiro capítulo que a gente vai ler agora é a resposta de Jó a Zofar, hein? A esse discurso meio que arrogante que Zofar fez para Jó, nada consolador, hein? Então, vamos orar. Obrigado, Senhor. Eu vou precisar realmente, Senhor, que você me guie, me ilumine, Senhor, porque esses 3 capítulos aqui são capítulos bem profundos, onde, na verdade, não há grande novidade a comentar, Senhor, mas simplesmente reflexão. Esses capítulos nos fazem refletir na tua grandeza, na tua capacidade, Senhor, de cuidar dos teus filhos, Senhor. Jó, na verdade, ele pergunta tudo isso, porque ele sabe que o Senhor, tu és o único, tu és Deus, e somente tu cuide de nós, Senhor, e nos conhece, e nos trata como filhos, Senhor. Jó, nesses capítulos, ele quer te tratar como um pai, ele te trata como um pai, ele te faz perguntas como um filho faz para um pai. Senhor, nos dá o entendimento desses 3 capítulos, Senhor. Nos revela o que tu, Senhor, quer nos fazer entender através deles. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos prosseguir para a leitura, hein? Então, aqui tem um subtítulo que chama O Quarto Discurso de Jó. Na verdade, a quarta resposta de Jó, que é a resposta a Zofar, hein? Como acabei de falar, que Zofar tem se colocado tipo como um grande sábio, hein? Como se Jó era um meio que ignorante, sabendo, sempre tendo em mente que Jó foi classificado por Deus como sendo um melhor, o maior, o que mais amava a Deus. No capítulo 1 ele fala que não tem ninguém como Jó. Então, imagina a prepotência desses amigos que, ao decorrer agora do livro de Jó, continue acusando a Jó, hein? Até o final, onde Deus depois restaura Jó, que tudo vai se recolocando, todas as coisas vão se recolocar no lugar certo, hein? Então, capítulo 12. Então Jó falou novamente.
Vocês de fato sabem tudo, né? Ó, não é? Mas quando morrer, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riam de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto eles riam de mim. Olha como ele tá falando dos amigos dele. São meus amigos, mas vocês riam de mim. Porque meus amigos, contudo, riam de mim. Pois eu clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro. E, no entanto, vocês riam de mim. Então, vocês não estão entendendo o que eu estou sofrendo. Quem está tranquilo zomba de quem sofre. Dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, hein? E os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Ele está falando que aqui quem zomba de Deus, que seja ladrão, os que provocam Deus, ninguém está indo atrás deles para criticar, como o Zofar criticou a Jó, hein? Falando para ele, é tão impossível um tolo, só lembrando o que ele estava falando para Jó, no versículo 12 do capítulo 11, por exemplo, que está aqui, sem eu precisar virar a página, é tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz a uma criança. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração. Então, eles estão realmente tratando do Jó como sendo pior como um jumento, hein? De ignorante. Que ele está fazendo essa pergunta a Deus, por quê? Para eles é óbvio que ele é um grande pecador e que Deus está castigando ele. Hein? Então, eles querem ser os grandes teólogos que entenderam tudo sobre o coração de Deus, sobre a lei, de como Deus trata as pessoas, os seus filhos. E Jó, nesse capítulo, está justamente respondendo em relação a isso. Hein? Mas parece que, de fato, vocês sabem tudo. É o que acontece realmente hoje. Isso é um paralelo que esse capítulo 12 faz, até nos comentários, nos próprios comentários aqui, em relação à teologia de hoje. É muito interessante para ver como, com o avanço dos tempos, a teologia sempre quer se renovar. Em vez de ficar no que já foi entendido e compreendido pelos grandes cristãos e homens de Deus que passaram antes de nós, não, parece que as coisas de 100 anos atrás, dos teólogos antigos, já não prestam mais, precisam encontrar novas teorias, encontrar novas fontes nos mesmos textos, como se os estudiosos que já estudaram a palavra não tinham o mesmo espírito e já não entenderam as coisas. Então, isso também é coisa de um ego pessoal, hein? De querer ter o seu nome registrado na história, hein? É por isso que tem tantos novos teólogos que não precisariam, a meu ver, uma vez que a gente tem entendido o que tem atrás teologicamente, hein? Hermeneuticamente, na exegese, uma vez que isso tudo foi cercado, não vejo aonde poderia se encontrar alguma coisa nova, hein? Agora, revelações, claro, mas não na teologia, revelações pessoais, assim, na leitura. Agora, teologicamente, logicamente, não poderia nascer novos teólogos. Queria dizer que os antigos, então, eram heréticos, hereges, hein? Enfim, essa aqui era só uma parêntese. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que vocês me disseram.
E isso confirma bem o que eu acabo de falar. Todo mundo já sabe o que você está me falando. Eu sei que Deus livre dos meus pecados. Eu sei que se eu deixo a maldade para trás, eu vou ser perdoado. Isso não é nenhuma novidade, você não inventou nada. É isso que ele quer dizer para ele. Meus amigos, contudo, vocês riam de mim. Pois clama a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto, riam de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre, dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz. É os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Vocês não vão atrás do ladrão, porque vocês parecem que sabem que não vão mudá-lo, então vão atrás de mim, que estou sofrendo. Então a mim é muito fácil me dar um empurrão me jogar no precipício. Dá um empurrão em quem tropeça, em quem já está. Agora os ladrões não. Vocês deixem em paz. Muito boa essa resposta de João. Porque é muito realística, é muito atual. Né? Isso reflete realmente a vida a vida das igrejas cristãs, assim, né? Das assembleias, do relacionamento entre irmãos. Né? A gente critica o irmão, mas a gente deixa em paz o ladrão, não é? Dentro das igrejas é muito mais fácil criticar um irmão que ir lá evangelizar o ladrão que pode ameaçar a nossa integridade física. A gente sabe que o irmão não vai ameaçar a nossa integridade física. Então é muito fácil zombar, hein? De quem sofre, como ele está falando aqui. Embora Deus os mantenha sem poder. Pergunta aos animais, eles lhe ensinarão. Pergunta às aves do céu, elas lhe dirão. Fala com a terra, ela o instruirá. Desde que os peixes do mar o informem. Pois todos eles sabem que o meu sofrimento veio da mão do Senhor. Vocês querem me ensinar o beabá? Mas o beabá, até os animais o conhecem. Vocês não inventaram nada me falando, você será forte, não terá medo, você se esquecerá do seu sofrimento, serão como águas passadas, sua vida será mais luminosa se confessar o teu pecado. Tudo isso, até os animais o sabem. Pode perguntar para eles, vocês não inventaram nada. Vocês não estão me trazendo nada de novo, eu sei disso até qualquer um. Não preciso ser um grande estudioso para me falar isso. Pergunta aos animais, eles me ensinarão. Pergunta às aves dos céus, elas lhe dirão. Fala com a terra, ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, então. Pois todos eles sabem que meu sofrimento vem da mão do Senhor. Porque eles estavam o acusando injustamente, que ele estava cheio de pecado, só que ele sabe que ele não pecou. E Deus mesmo sabe disso. Só que ele não sabe o porquê acontece isso. Então ele está jogando isso para o Senhor, porque só pode ser do Senhor. Ele que crê no Senhor, ele que sabe que ele foi justo. Então se ele sofre é porque o Senhor o faz sofrer. Agora ele não sabe o motivo. Só que, na verdade, não é o Senhor que o faz sofrer. O Senhor permitiu a Satanás que ele fizesse sofrer o Jó. Então, de algum modo, na verdade, vem mesmo do Senhor. Né? Se ele permitiu, então é como um aval do Senhor. Mas, obviamente, que é no objetivo de derrotar Satanás, de mostrar que Jó não vai amaldiçoar o Senhor e nem o renegar. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas, é o fôlego de toda a humanidade. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos, o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, está a sabedoria e o poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento.
Ninguém pode reconstruir o que ele derruba. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. E se ele libera as águas, há inundações em toda parte. Se a ele pertence a força e a sabedoria, enganadores e enganados estão sob o seu poder. Ele destituiu os conselheiros e os dispensa, faz de tolos juízos sábios. Tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa, derruba os que estão no poder há muitos anos. Silencia os conselheiros de confiança e retira o entendimento dos anciãos. Tudo isso são exemplos que ele está passando, que não adianta tudo. Quando a gente analisa o que ele está falando aqui, ele fala, mas é Deus que tem tudo na mão. Até os sacerdotes, até os reis, ele tira o manto, eles os destituem. Então, o que vocês querem vir me querendo vocês se fazer de entendidos? Vocês não são entendidos nada. Quem é entendido é Deus. É Ele que tem tudo na mão dele. É dele que vem a sabedoria. Não é o seu entendimento que é tolo. Porque ele sabe, Jó, que tem nada a ver tudo que eles estão acusando de tantas coisas ruins, livre-se de seus pecados. A gente sabe que ele não pecou. Bom, todos pecam. Mas Deus o encontrou justo. Então, sem pecado, portanto. Ele destitui, faz de tolos juízes sábios, tira os mantos dos reis, eles amaram uma corda na cintura, destitui os sacerdotes e os dispensa, derruba os que estão no poder há muitos anos, silencia os conselheiros de confiança e retira o entendimento dos anciãos. Derrama desonra sobre os príncipes, derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Então, ele tem tudo na mão. Não são eles agora, os amigos deles, amigos entre aspas, porque viraram praticamente acusadores. Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e as destrói, expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminho. Ou ele tira até o entendimento, porque naquela época os reis que julgavam, hein? Que definia se a causa era ganha, se ela estava ruim. O pessoal ia na frente dos reis, que eram juízes, na verdade. Hein? Então ele fala, despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminho. Ele tira a sabedoria dos reis. Andem tateando na escuridão sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Então, realmente, Jó está exaltando todos os atributos de Deus, de Deus no qual ele acredita, no qual ele confia. Então, isso foi a resposta de Jó a Zofar, hein? Que estava zombando de Jó. Aí que ele falou, é muito fácil você zombar de quem sofre, hein? Vai zombar dos bandidos. Vamos ver se tem tanto sucesso. Mas isso é tão atual, não é? É muito atual. Parece um discurso teológico hipócrita que o Zofar está tendo com Jó. Isso a gente está ouvindo muito hoje em dia, hein? Esses discursos hipócritas que são onde alguns líderes eclesiásticos estão cobrando dos fiéis, mas não cobrem, não vão evangelizar lá na boca, ou onde tem o crime. Hein? Então é muito fácil tirar dos crentes, de quem já se entregou, acusar quem já se entregou, porque ele já é um arrependido, é muito mais fácil que acusar alguém que não se entregou ainda não. Hein? É isso que ele está falando aqui, o Jó.
Então, Jó está sendo um antiteólogo, praticamente. Hein? Seria até bom ter uns Jós assim dentro das nossas igrejas, hein? Que realmente não se rebela de jeito nenhum, mas coloca as verdades. Hein? Vamos lá ensinar levar as boas novas lá nos ladrões. Vamos parar de converter quem já é convertido, vamos parar de tentar salvar a alma de quem já se entregou, porque é muito fácil. Né? Isso é a revolta de Jó. Em relação aos amigos, são amigos e irmãos. Hein? Agora, Jó, lá no capítulo 13, ele defende a sua causa. Lá ele estava respondendo mesmo a Zofar. No 13, ele tem um subtítulo, Jó quer defender sua causa diante de Deus. Mas, na verdade, ele está ainda... ele ainda está desabafando. Hein? É sempre endereçando a Deus como se fosse um pai. Um filho para o pai. Hein? Isso que é interessante. Isso que uma atitude íntegra é lógica. Porque Deus realmente é nosso Criador, é nosso Pai. Não há dúvida nisso. Aí ele fala assim: vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos, e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores do que eu. Aqui ele ainda está falando dos amigos dele. Hein? Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus e não diante de vocês. Entendeu? Quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamaram. Me difamam com mentiras. Isso que é terrível, né? De três amigos que vieram para o consolar inicialmente e começam a inventar coisas. Se arrepende, faz isso. Você vê, Deus está te castigando. Vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. Vocês vêm a priori para me ajudar, mas são incapazes de me dar ajuda. Se ao menos se calassem, seria até melhor, mas não, vocês me acusam. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam minha defesa, prestem atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Porque eles estão alegando que Deus faria isso, mas pegando mentir que ele é pecador, que ele fez isso. Não tem nada a ver. Realmente eles não estão ouvindo o que Jó está falando. Quando ele discursa, ele resposta, eles estão nem aí. Porque eles continuam zombando. É o quarto discurso que ele faz. E nos três outros ele já estava se defendendo. Mas mais os amigos vão ouvindo, mais eles vão, na verdade o acusando de ser pecador. Deveria ser o contrário, já que ele está falando que não é. Vocês querem defender a Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Será que ele não vai encontrar nada em vocês? Vocês estão falando que Deus é assim, assado, que ele faria isso, assim comigo, se eu fizesse isso? Mas será que se ele decidir investigar vocês, sondar o coração de vocês, o que vai acontecer? O que acontecerá quando ele decidir investigar você? Conseguirão enganá-lo como engana qualquer pessoa? Não, hein? Não, certamente ele os repreenderá se distorceram às escondidas seu testemunho em favor dele. Hein? Se distorcer o próprio testemunho de Deus. Hein? Acaso a majestade dele não os aterrorizará? Vocês não estão teimando a Deus? Ele não é Deus, majestade? Parece que vocês não estão teimando a Deus, estão falando como se fosse Ele.
O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca como um pote de barro. É isso que vai ser na frente de Deus. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar. Eu arcarei com as consequências. Sim, porém minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Apresentarei a Ele minha causa, isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutam bem o que eu vou dizer. Ouçam-me com atenção, que eu preparei a minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provaram que estou errado, me calarei e morrerei. Então, porque ele sabe muito bem. Quem sabe qual a relação que ele tem com Deus é ele. Então, às vezes, a gente quer julgar o outro, mas a gente nem está olhando para a gente. É por isso que ele fala, mas e se Deus olhasse para teu coração, será que ele não encontraria nada? Não, certamente ele os repreenderá, se ele decidir olhar para seu coração. Então, quem vai discutir comigo a esse respeito? E se provaram então que eu estou errado, me calarei e morrerei. Então ele está colocando, ele fala, estou pronto a pôr minha vida em risco aqui, hein? Calem-se e deixem-me em paz, permite-me, e arcarei com as consequências. Se porém minha vida em risco, e direi o que penso de fato. Porque ele sabe qual a relação real, verdadeira que ele tem com Deus. Jó pergunta qual foi seu pecado. Esse é um subtítulo entre o versículo 19 e 20. Ó Deus, concede-me estas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remova a tua mão de cima de mim, e não me assuste com a tua terrível presença. Chama-me, e eu responderei. Ou permita que eu fale, e responde-me. Diga-me o que eu fiz de errado, mostra-me minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias uma palha seca? Escreves acusações amargas contra mim e trazem à tona os pecados da minha juventude. Prendes meus pés com correntes, vigias todos os meus caminhos e examinas todas as minhas pegadas. E me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Como é frágil o ser humano, sua vida breve e cheia de aflição, como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigias uma criatura tão frágil que exijas que te prestas contas. Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão da nossa vida, sabe quantos meses viveremos, e não recebemos nem um dia mais. Portanto, dá-nos sossego, deixe-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais, permite que terminemos nosso trabalho em paz. Ele vai assim, na verdade, até quase o final desse capítulo. No final desse capítulo, na verdade, ele baixa um pouquinho o tom em relação à sua queixa. Isso tudo é a pergunta que ele faz a Deus, é a defesa que ele faz a Deus. Né? Como ele falou aqui, se porém minha vida em risco, eu direi o que penso de fato. Então, isso são as declarações de Jó para o pai. Ele está falando, mas por que você está fazendo isso? Mostra-me, pai, a minha rebeldia, o meu pecado. Por que você não está mais me respondendo? Por que você está se afastando de mim? O que eu fiz? Então, ele está perguntando a Deus, mas por quê? Será que você persegue uma folha seca? Eu não fiz nada, eu sou como uma folha seca que tem.
Eu sou tão importante que você me persegue assim? Que você me faz sofrer? Aí ele continua. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortado, voltará a brotar e dará novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Mas quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e depois onde estão? Como a água evapora do lago, o rio desaparece na seca, são colocados no tumulto e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertados do seu sono. Quem dera tu me escondesse na sepultura. Quem dera tu me escondesse na sepultura e me esquecesse ali, até tua ira passar. Você vê que ele fala a Deus como realmente se fosse o pai. Me deixe me trancar no meu quarto, me esquece, quem me dera que você parasse de falar comigo, parasse de me acusar, volte quando você quer de novo me quer bem. É isso que ele está realmente perguntando, cadê o meu pecado? O que eu fiz? Quem der me desse um tempo de descanso para que só então tu lembras de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Ele preferiria morrer para receber essa libertação da persecução que ele pensa que Deus faz sobre ele. Hein? Mas, na verdade, quem está o perseguindo, todos esses queixos ele faz a Deus e Deus não responde. Por quê? Porque ele entregou Jó ao diabo. Mas isso é um desafio, então ele não pode responder ele não pode atender a Jó. Porque é justamente Jó que está sendo testado. Isso hoje não acontece. Está escrito no Novo Testamento que Deus não tenta a ninguém. Então ele não está fazendo mais isso porque ele deu o filho dele para pagar por todos os nossos pecados. Então, basta a gente se arrepender dos nossos pecados para a gente ser perdoado, ser deixado em paz, e receber a paz de Deus, do Espírito Santo. O que, nesse caso, não era possível, né, naquela época, porque era realmente através de obras, através da justiça, da retidão, da obediência aos mandamentos, às leis, que as pessoas eram justificadas frente a Deus. Assim tu protegeria, tu chamarias, eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra das tuas mãos. Assim tu protegerias meus passos, em vez de vigiar os meus pecados. Aquele já se amansa, hein? A gente vê. Já mudou um pouquinho de discurso. Fala, tu chamaria, me responderia, tu ansiaria. Ele não está mais falando, ainda as árvores, eles podem brotar, mas né, se você quer que eu morra, eu não vou voltar mais, você não vai mais me ver, eu não vou poder mais te ver. Mas aqui ele já está falando, tu chamarias, eu responderia. Já tem de novo uma esperança, né, na fala dele. Tu ansiarias por mim a obra das tuas mãos. Assim tu protegerias meus passos, em vez de vigiar os meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco e tu cobririas minha culpa. O que ele sabe que ele faz, é que ele fez. Só que ele não está entendendo porque agora ele está sofrendo tanto. Mas agora ele volta às lembranças de como Deus é a sua única esperança. Em vez disso, assim como os montes desmoronam, e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras, as enchentes arrastam a terra, tu destrói a esperança do ser humano.
Tu prevaleces sempre sobre ele e ele se vai. Tu o desfiguras na morte o mandas embora. Não sabe se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. E ali, no final, ele volta a se queixar, hein? Bom, eu tô rindo porque a gente sabe, a gente vê como ele passava de um estado esperançoso a um estado depressivo de novo, hein? Porque ele fala, assim tu me protegeria, tu me vigiarias, e não são meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco, e tu cobriria minha culpa. Aí depois ele vê, mas não, em vez de fazer isso, eu nem sei para onde que eu vou, eu estou sofrendo minha própria dor sozinho, você não está aqui para me sustentar, para me tirar dessa dor. Ó, ele fala aqui nos dois últimos, não sabe se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Então, aqui acaba o capítulo 14. Eu li o 13, o 14 de uma vez só, porque na verdade aqui é dividido, mas tem uma continuação, hein? Amanhã a gente vai ler o 15, mas o que a gente pode reter desses 3 capítulos aqui, que na verdade são praticamente só 2, que é a resposta a Zofar, e depois a defesa de Jó frente ao pai, hein? Na verdade. Ele está se defendendo e fazendo a sua própria defesa, a risco de perder a sua vida, a risco de ser julgado por Deus, hein? Mas ele prefere se endereçar diretamente a Deus, como sendo o pai, como um filho para o pai, que falar com os amigos, quando ele acabou de dar a resposta ao amigo, falando, puxa, tudo que você me falou eu já sei, até os animais, até as aves, sabe? Até os peixes no mar, sabe? Dessas coisas óbvias que você está me falando, você não inventou nada. Você quer ser um grande pensador, um teólogo, sei lá o quê, vir com novas coisas, mas você não me falou nada que eu não soubesse. Muitas vezes, é isso que a gente tem que reter nesse contexto, que a gente precisa ir pregar mais para quem precisa, não para quem já é convertido, hein? Isso é muito importante, que a gente faça um trabalho fora e não um trabalho dentro da própria família de Deus. Obviamente tem que ensinar, mas o grande lance é levar as boas novas para a humanidade, né? Para o mundo inteiro, e para quem precisa, para os doentes, e não para quem não precisa. Então, isso é uma lição de vida, especialmente para os cristãos, porque lá ele realmente está colocando uma pergunta que é muito atual, do trabalho que é feito dentro das igrejas, hein? Bom, isso é uma parênteses, mas muito importante, porque cada um de nós, é preciso falar com nossos próximos no trabalho, quando a gente sai, até através do WhatsApp, através dos meios que a gente tem. Tentar falar com quem a gente sabe que precisa, que a gente sabe que não é irmão, não é membro do corpo de Cristo, porque são eles mesmos que estão precisando. É isso Jó, ele está o deixando muito claro. Mas, rapazes, vocês estão vindo aqui me falar o beabá,
como se eu fosse um ignorante total, mas tudo que vocês me falam, sei também, né? Então, vai falar lá para os ladrões, vai para eles. É isso mesmo. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que esse livro de Jó, esses capítulos de Jó, nos abre um pouquinho, nos abre uma nova dimensão, que não seja nada de novo, mas que a gente justamente volte às raízes da evangelização, da palavra, por que a gente é cristão? Para nós mesmos só? Ou realmente porque agora a gente mudou de vida e a gente quer também que os outros sejam salvos? Porque parece que a gente está muito olhando só para nosso umbigo. É isso que o Jô está falando para os amigos dele. Puxa, vão lá um pouquinho, fala para os outros, não para mim, porque eu já sei tudo isso. Então, vai falar para os outros. É isso que esses livros nos demonstram, nos ensinam, hein? Porque a gente se deixa realmente, às vezes, tentar pela facilidade, né? Muito mais fácil falar para alguém que a gente sabe que é receptivo, que para alguém que a gente sabe que vai ser muito mais difícil, que vai ter que precisar realmente do agir do Espírito Santo, porque nossas forças não vão conseguir, certo? Então vamos fechar aqui agora, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses 3 capítulos. São capítulos diferentes, Senhor. Eles têm um entendimento mais profundo que só a dor de Jó, que só não podemos falar somente, mas a dor de Jó, a depressão de Jó, aqui é colocado um pouquinho de lado, porque Jó entra num outro tema através dessa depressão, desse sofrimento que ele tem. A gente vê que a reação dos amigos em relação a ele é bem o que a gente vê e convive atualmente na nossa sociedade, Senhor. É um ensinamento muito mais profundo que somente a dor, mas é um ensinamento para a gente de tomar cuidado de como que a gente fala com um irmão, como que a gente tem que se comportar em relação ao mundo. Porque é verdade que a gente precisa de Ti, Senhor, para poder levar a palavra nos lugares mais complicados e difíceis. Por nossas forças, a gente não tem a coragem de ir. A gente não tem a sabedoria, um jogo de cintura para se introduzir nos meios mais difíceis, que realmente precisa de receber a Tua palavra. É muito mais fácil pregar onde o terreno já foi preparado do que onde o terreno está cheio de espinho. Então, é isso que esses livros, esses capítulos de Jó querem nos passar. A gente te peça realmente que você nos guia nesse espaço, nessa prática da evangelização, Senhor, e de levar as boas novas para o mundo. Isso é a nossa missão. Te agradeço, Senhor, por essa nova compreensão, Senhor. Eu te coloco todos os que ouviram essa Tua palavra em Tuas mãos, que você possa os iluminar e os guiar. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficar por aqui para hoje. Amanhã, então, a gente vai ler o capítulo 15, que é, então, a segunda resposta de Elifaz para Jó, né? Que Elifaz era o segundo amigo, hein, que tinha falado com ele, se não me engano. Sim. Não, era o primeiro. Então a gente volta para o primeiro amigo que tinha falado com ele. Agora
ele vai dar a sua segunda, uma réplica, hein? Tem réplica, tréplica, quadréplica. Mas é muito interessante, porque a gente reflita muito bem a atitude dos irmãos dentro das assembleias, das igrejas. Estou falando de igreja como sendo o corpo de Cristo, como cristãos, e não como placa de igreja. Mas isso é realmente o que acontece. É muito fácil criticar, muito fácil ver, apontar os defeitos dos irmãos, e deixar o mundo viver em paz, em vez de cutucar o mundo para tentar salvá-los. Então, desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei que horas vocês vão ouvir esse vídeo, e que Deus os guarde e proteja.